Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, você já me conhece. Hoje vamos falar aqui a respeito do pós-jogo. Também vamos falar aqui a respeito do zagueiro Michael e o God of Zaga. Também vamos falar a respeito de Borré, Lucas Perry. Também vamos falar a respeito aqui do André Jardine, mais uma das suas trapalhadas aí. Não bastasse ele ser demitido, ele ainda continua prejudicando aí o São Paulo. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vídeo todos os dias aqui do nosso São Paulo, tá? Falta pouco menos aí de 100 seguidores pra gente bater 12 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Então ajuda a gente aí na briga, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui. Já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo. Sempre lembrando a vocês que o link do meu site está aí na descrição para você comprar a sua camisa de time, também todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok e também Instagram. Então segue a gente nas outras redes sociais e vamos lá, vamos começar falando aqui do jogo de ontem, empate por 1 a 1 aí contra a Chapecoense, válido pelo quarto jogo do Campeonato Brasileiro. O São Paulo segue sem vencer aí no Campeonato Brasileiro, algo realmente bem triste. A escalação do Crespo eu achei bem ofensiva, né? Não que isso seja ruim. A última vez que ele fez isso, o São Paulo goleou ali o 4 de julho, então foi muito bem. E ontem o time estava muito bem com essa escalação. Então, ele colocou o Sara como ala, o Reinaldo como zagueiro, apenas um zagueiro que era o Bruno Alves, a dupla de volantes ali que eu gosto, mas que mais uma vez foi muito mal. Rigoni pela direita jogando muito e ali o gol do Éder no primeiro tempo, no comecinho ali do jogo. São Paulo poderia ter ampliado com o próprio Éder, teve algumas chances, teve 2 chances ali, mas não conseguiu marcar. Teve aquela bola na trave do Bruno Alves, teve a cabeçada do Rigoni que o goleiro defendeu. São Paulo poderia já ter goleado ali no primeiro tempo, só que faltou até um pouco de sorte, né? Aquela bola do Bruno Alves, por exemplo, de cabeça poderia muito bem ter entrado, mas a expulsão do Rodrigo Nestor ali, que foi bem duvidosa, nem o árbitro soube direito por que ele expulsou o Nestor. Isso porque ele colocou na súmula lá que o Nestor teve força excessiva. Onde que ele teve força excessiva, cara? Primeiro ele toca a bola, apenas toca no jogador. Se realmente tivesse ocorrido uma força excessiva naquele lance, com certeza o jogador da Chapecoense teria sido cortado, teria uma hemorragia muito provavelmente naquele lance, mas não teve, cara. Apenas tocou o jogador realmente. Lance para amarelo, no máximo vermelho, jamais. Ele ainda expulsou o Alejandro Corran ali depois por ter reclamado do cartão errado pro Rodrigo Nestor, que fatalmente matou o São Paulo na partida. Não que o São Paulo não poderia ter ganho ali mesmo com 1 a menos. O São Paulo teve muita chance, inclusive ali com o Pablo, que perdeu muito gol no segundo tempo, uma péssima mexida do Crespo. Também não dá para criticar muito o Crespo em relação a ele colocar o Pablo, porque ele não tem opção. Ele começou sem o Pablo, ele começou com o Éder de centroavante. Mas quando você olha ali pro banco, realmente não tem substituto pro cara, mano. É triste que o São Paulo não tem um centroavante e não se movimenta de forma hábil aí para trazer um. O Belmonte disse que o São Paulo está satisfeito com o Pablo, que segue monitorando o mercado, mas que não tem um reserva pro jogador. Ele é o único jogador com característica de centroavante no elenco. O segundo tempo do São Paulo foi triste. O time estava sem força, tentou matar o jogo algumas vezes, mas tomava contra-ataque toda hora da Chapecoense por conta aí de ter essa inferioridade numérica e acabou sofrendo muito. Tomou um empate ali numa falha de marcação do Liseiro, que o cara vai cruzar, ainda bate no Liseiro e fica de presente para o jogador da Chapecoense marcar. E além disso, a Chapecoense ainda meteu bola na trave. Teve também milagre do Volpi para salvar o São Paulo no primeiro tempo. Bem amargo para o São Paulo, para a Chapecoense, é lógico que é um ótimo resultado, mas para o São Paulo, que almeja boas colocações aí no Campeonato Brasileiro e precisa retomar essa confiança e precisava ganhar ontem, foi um péssimo resultado. Agora sim, a reflexão que eu fiz a respeito do centroavante, cara, que eu até dividi com vocês lá no Instagram, foi a seguinte: o São Paulo tem o Campeonato Brasileiro, tem também a Copa do Brasil e a Libertadores em disputa. E pode perder esses campeonatos, pode ficar mal colocado em cada um desses campeonatos pela falta de centroavante. São Paulo ontem teve o detalhe da expulsão, mas se o Pablo faz aquele gol que ele perde debaixo da trave, São Paulo não precisaria estar reclamando de arbitragem, pois teria ganho o jogo mesmo assim. Então eu entendo aí que a arbitragem dificultou muito a vida do São Paulo, prejudicou diretamente
mas a gente precisa ter um centroavante para a gente poder reclamar e poder se convencer de que realmente foi culpa da arbitragem, porque ontem a impressão que eu tive é que a culpa é nossa, é mais nossa, foi incompetência nossa de não ter matado o jogo, e mesmo com um a menos o São Paulo era um melhor time, um melhor elenco do que a Chape. Se o São Paulo ficar mal colocado no Campeonato Brasileiro, perde vários milhões, porque a colocação do Campeonato Brasileiro influi na premiação do campeonato. Se o São Paulo cair da Copa do Brasil, abre mão aí de ganhar um prêmio de 70 milhões. 70 milhões ajuda muito a situação financeira do São Paulo. E o São Paulo não gasta nem metade disso para trazer um centroavante de qualidade. Então, se o São Paulo cai cedo aí da Copa do Brasil, vamos supor que o São Paulo chegue na semifinal. Se São Paulo cair antes da semifinal, já perde algumas dezenas de milhões aí que poderia ter ganho. Se São Paulo cai antes da semifinal da Copa Libertadores, também já perde algumas dezenas de milhões. Então eu te pergunto, São Paulo pode ir no mercado atrás de um centroavante, arcar com o salário dele e talvez até no futuro fazer uma venda desse centroavante e até lucrar ou diminuir o prejuízo que vai ter com um jogador desse. Além de disputar realmente essas competições, porque sem centroavante, me desculpa, não dá. Não tem como um time chegar e ganhar a Libertadores sem centroavante, não tem como um time ganhar a Copa do Brasil sem ter um centroavante. Então a reflexão que eu trouxe é apenas essa: o São Paulo perde muito mais não contratando do que contratando. Agora vamos falar aqui a respeito do André Jardine. Fez hoje a convocação definitiva da Seleção Olímpica e convocou o Daniel Alves, cara. O Daniel Alves, que estava quebrado, estava prejudicando o São Paulo aí porque estava quebrado, não está à disposição dos jogos. E aí quando ele ia voltar, o Jardine convoca o cara para as Olimpíadas e ele vai reforçar a Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que arrumou briga com o Flamengo porque o Flamengo falou que não ia liberar de jeito nenhum o Pedro, e eles convocaram mesmo assim, falando que o Pedro é essencial para a Seleção Olímpica. O Palmeiras falou a mesma coisa do Everton, não queria que o goleiro fosse convocado pela Seleção Brasileira. Porém, em relação ao Everton, a CBF foi lá e convocou o Santos, o Atlético Paranaense, em vez do goleiro do Palmeiras. Então aí a CBF prejudica o Flamengo e também o São Paulo, convocando jogadores importantes, mas não o Palmeiras. É bem engraçado isso. Eu realmente fiquei muito feliz quando o Jardine foi demitido aqui. Pensei que eu nunca mais fosse passar raiva com o Jardine, mas pelo visto eu fui bem ingênuo. O Maicon, God of Zaga aí, que teve uma passagem no São Paulo, jogou até de goleiro na Libertadores, está sem contrato. Ele jogava lá no Al Nassr, time que ele jogava junto com o Petros, tá? Mas ele rescindiu com a equipe e agora está sem contrato. Ele recentemente viajou aí para o Brasil, teve sondagem do São Paulo naquele momento, também conversou com o Atlético Mineiro. Acho que nesse momento ele vai querer voltar para o futebol brasileiro. O São Paulo está precisando de zagueiro e pode ser um jogador que pode pintar aí no São Paulo. Se o salário for compatível, como ele não tem mais contrato com o Al Nassr, pode ser que ele pinte aí no São Paulo. Mas eu quero sua opinião, aprovariam a chegada do Maicon hoje para a equipe? O que é que você acha? Maicon, Miranda e Arboleda, ficaria forte a zaga? Comenta aí. O Lugano da Suíça, time que já fez proposta pelo Hernanes e o Hernanes não quis jogar lá. O Lugano também quer a contratação de Lucas Perry, goleiro reserva aí do São Paulo. Como eu já falei, como eu já noticiei aqui para vocês, o São Paulo não vê empecilho em negociar em definitivo o Lucas Perry, vai escutar propostas que queiram levar o jogador de forma definitiva. O São Paulo não gostou das atuações do Lucas Perry e se viu aí realmente prejudicado. Perdeu pontos diretamente por falhas do Lucas Perry, entende que o goleiro não está pronto e que nesse momento o São Paulo não tem tempo aí para trabalhar na maturação do atleta. Uma saída hoje aí do Lucas Perry deixa claro que o São Paulo vai trazer outro goleiro aí para disputar a posição com o Volpi, ou até com um goleiro que possa vir a ter mais para frente uma condição de titular, que possa realmente brigar com o Volpi pela vaga de titular. Vamos ver aí quanto que o Lugano quer investir para a contratação do Lucas Perry. A negociação deve avançar aí nos próximos dias, então vamos ficar ligado. Uma possível aí transferência, venda do Lucas Perry para o time do Lugano da Suíça, comandado pelo Abel Braga. Só falando aqui a respeito das contratações, o São Paulo vê como urgência hoje uma contratação de outro primeiro volante que seja substituto aí do Luan, porque o São Paulo entende que perdeu muito com a saída do Luan. O William não é primeiro volante, é tanto que quando ele joga com o São Paulo ele diversas vezes pisa ali na área para finalizar, para ajudar no ataque,
então ele tem características de segundo volante. São Paulo precisa e procura hoje um primeiro volante e um zagueiro principalmente. Depois disso, as posições que o São Paulo procura é o goleiro reserva ali, para não sobrecarregar o Thiago Volpi, e também um centroavante. Mas aí fica claro que o São Paulo realmente quer economizar com o centroavante, quer usar qualquer coisa ali como centroavante. Não vem na cabeça dos caras subir o Facundo Milan, eles querem realmente quebrar a cabeça com Rojas, Galeano, Vitor Bueno e Pablo, né? Não querem solucionar realmente esse problema, porque se você sobe o Facundo Milan, traz um volante, um zagueiro e um goleiro, ninguém reclama, velho. Mas realmente aí o São Paulo tá indo pelo caminho mais difícil, isso pode custar classificações aí nos torneios que o São Paulo ainda disputa. Agora vamos falar aqui a respeito de Santos Borré. Tá, eu falei para vocês que a negociação poderia andar aí depois da Copa América, só que o Borré mudou de agente, mudou de empresário aí, e os empresários que agora agenciam a carreira do Santos Borré são especialistas no mercado europeu, eles nem trabalham com mercados aqui da América do Sul. O jogador não vai renovar com o River Plate e deve fechar a sua ida de graça para algum clube aí da Europa. O São Paulo já deixou claro que só traria o jogador se tivesse uma ajuda financeira aí de algum parceiro, o que não vai acontecer, o que não aconteceu, e por isso São Paulo não vai conseguir pagar os salários do Borré e o jogador está completamente descartado. O Borré não vem jogar no São Paulo e deve ir para algum time europeu, nem que seja uma Lazio da vida, time de segundo escalão aí da Europa. E esse foi mais um vídeo, rapaziada. Deixa o like se gostou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta aí abaixo as notícias aqui do vídeo, comenta o que é que você achou desse jogo aí de ontem. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.